Olá, gente, bem-vindo a mais um Forças do Brasil, mais um Forças do Brasil especial. Meu nome é Mário Vitor Santos, sou jornalista, apresento esse programa e hoje nós temos um convidado muito importante, que é o jornalista norte-americano brasileiro, Glenn Greenwald, morador do Rio de Janeiro, e é uma grande satisfação tê-lo aqui. Afinal, nós andamos tendo umas confusões nossas na marcação anterior desse nosso encontro, mas essas coisas acontecem, e finalmente nós estamos aqui para essa conversa, e eu queria pedir a vocês que deem os likes, que compartilhem essa transmissão, que compartilhem esse programa com os seus amigos para aumentar a influência dele. Então, por favor, deem os seus likes. E hoje nós estamos fazendo esse programa de forma gravada. Então, ele irá ao ar de forma gravada, não sendo possível, então, obter os comentários e as observações, as manifestações de vocês. Bom, eu queria muito agradecer ao Glenn Greenwald. Glenn, boa tarde. Antes de qualquer coisa, antes de fazer sua apresentação, eu queria muito lhe dar as boas-vindas e agradecer pela sua presença. Boa tarde para você também, Mário. Eu estou muito feliz. Eu fiz várias entrevistas na última, não sei, década com o Brasil 24/7 e sempre um prazer falar com sua audiência. Muito bom. O Glenn Greenwald está lançando, e é por isso que ele está aqui também, um novo livro. Se chama Securing Democracy, e a versão que nós temos até agora é uma versão eletrônica em inglês. E eu estou informado de que ele será lançado também em versão impressa e, além disso, em português também e outras línguas. O Glenn Greenwald, ele é um escritor, um advogado muito conhecido, vocês todos conhecem. Eu vou fazer uma apresentação para aquelas pessoas que possam, eventualmente, ainda não conhecer a trajetória desse jornalista. Ele é um escritor, advogado especialista em direito constitucional dos Estados Unidos e jornalista norte-americano. Ele mora no Rio desde 2005, ele é casado com o Davi Miranda, e ele tem uma trajetória impressionante no jornalismo internacional. Começou como advogado, defensor de direitos civis, me corrija, Glenn, se eu estiver errado. Depois ele se transferiu para uma atividade um pouco mais, ainda mais, não é? Se a gente pode dizer assim, explosiva ou mais ainda instrumental para os seus interesses, que é a de blogueiro, inicialmente, e depois de jornalista full-time. Nessa função, ele acabou superando muitos, eu diria talvez quase todos os jornalistas em seu trabalho, tanto como comentarista, como repórter investigativo. E como nós sabemos, entre muitas outras coisas, ele é responsável pelo grande furo do vazamento trazido a público pelo ex-agente de segurança da NSA, da Agência Nacional de Segurança Americana, Edward Snowden, que foi, digamos assim, um desvendamento de um esquema de espionagem global organizado pelo governo norte-americano de forma secreta, não é? E isso foi destaque em todos os jornais importantes, eu diria, do mundo, New York Times, Guardian, Der Spiegel e muitos outros. Numa montagem jornalística também muito interessante, não é? Porque houve toda uma articulação internacional de jornalismo para essa coisa. Depois, tornando uma longa história curta, ele veio mais recentemente a receber um outro vazamento volumosíssimo, agora no Brasil, não é? Bom, lembrando, pelo prêmio, pela cobertura de 2013 da NSA, o Glenn ganhou vários prêmios.
um dos mais importantes foi o prêmio, aí ele aparece com o Snowden, foi o prêmio Pulitzer de jornalismo, de reportagem, mas também foi agraciado com o Oscar, não é? De certa maneira, pela filmagem do filme baseado no furo que ele trouxe a público, e assim se deu. Quer dizer, é impressionante isso. Depois, agora, mais recentemente, em 2019, ele trouxe a público mais um outro grande vazamento volumosíssimo que veio a sacudir a trajetória política do Brasil. Veja só, o Glenn Greenwald foi o escolhido, ou a pessoa escolhida por todas as suas características, capacidades, para ser o repositório, a pessoa que recebeu um vazamento do caso da chamada Vaza Jato, não é? Que revelou o compromisso da chamada República de Curitiba, da Operação Lava Jato, com objetivos políticos, manipulações da justiça contra o PT, contra o presidente Lula, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, suportando e apoiando e fornecendo meios para o golpe contra a presidente Dilma em 2016. Um vazamento de anos de conversas, não é, entre os procuradores e outras pessoas envolvidas com a Lava Jato. Então, aquilo que ele publicou no site a que ele pertencia até então, no portal a que ele pertencia até então, o Intercept, proporcionou uma virada histórica no Brasil, que foi a revelação dessa manipulação, e ele trouxe isso a público, e isso mudou totalmente a conjuntura política brasileira, e de certa maneira, influencia até internacionalmente os caminhos pelos quais a democracia é subvertida por parte de lawfare, não é? O uso da justiça com objetivos políticos, e do próprio comprometimento do jornalismo com esse tipo de campanha política. Então, agora ele lança esse livro, Securing Democracy, que quer dizer mais ou menos protegendo a democracia, e com base uma espécie de recapitulação da operação dessa vaza-jato, desse vazamento astronômico de dados das conversas entre os procuradores, juízes, outros funcionários públicos e até jornalistas no contexto da operação Lava Jato, no sentido de manipulação política. É isso. Espero ter conseguido resumir razoavelmente as coisas que nos interessam para essa conversa. Glenn, você está lançando esse livro. Fale um pouco sobre que livro é esse e dê mais informações a respeito de por que você escreveu esse livro. Bom, na realidade, isso é a sexta livro que eu escrevi, o quinto ou sexto, não me lembro. E é muito difícil escrever um livro. O último livro que escrevi foi 7 anos atrás, em 2014, quando escrevi um livro sobre a história do trabalho que eu fiz com Edward Snowden, que você já explicou. E nessa época, quando tudo é muito rápido, tudo é muito... tudo quer tudo de imediatamente por causa do internet, ninguém tem uma atenção muito longa, às vezes é difícil para escrever um livro, preciso ter uma paixão, um motivo muito profundo para fazer. E eu tinha 2 motivos para escrever esse livro. Um era que, como você disse, essa reportagem e tudo o que aconteceu com Lula saindo da prisão e sendo exonerado, mais ou menos, e a tentativa do governo Bolsonaro para me processar criminalmente, tudo isso foi noticiado na imprensa internacional. Mas o conteúdo da reportagem e por que foi tão polêmica aqui no Brasil, que foi essa luta que iniciamos, era sobre quê? Acho que isso não foi bem entendido lá fora do Brasil. Então, eu queria
escrever um livro explicando a importância da reportagem que conseguimos fazer por causa da nossa fonte, mas também, muito mais ainda, a história política do Brasil, o papel que os Estados Unidos fez no golpe da 64, que muitas pessoas não conhecem, e também quem é Jair Bolsonaro e por que ele conseguiu ganhar a eleição. Então, eu queria usar essa oportunidade para explicar a história brasileira, a política brasileira, a cultura brasileira, uma país que, obviamente, eu amo tanto, para a audiência lá fora do Brasil. Isso foi um motivo. E outro motivo é que, nessa experiência de fazer essa reportagem, lutando contra o movimento Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o movimento lava-jatistas, e tudo isso foi muito, muito intensa, essa experiência, muito intensa. E todos os dias estava acordando e nem consegui ter nem um pouco tempo para refletir, para analisar o que estava acontecendo. E foi necessário correr para publicar, para relatar, para responder. Então, quando você está no meio dessa turbulência, dessa luta tão intensa, às vezes é difícil para respirar e analisar sobre as coisas mais significativas que está acontecendo, que tão importante. Então, para mim, escrevendo esse livro foi uma oportunidade para mim também, para olhar para tudo de uma outra perspectiva mais calma, mais lenta, e entender exatamente o que aconteceu para minha vida, a vida da minha família, a política brasileira e jornalismo e o país todo também. Você está satisfeito com a repercussão que o trabalho teve junto à sociedade brasileira? Não do livro agora, mas da própria Vaza Jato, das próprias reportagens? O que te parece? Como é que você avalia agora, em perspectiva, o resultado disso? Nunca é 100% satisfeito. Na minha opinião, o Sérgio Moro deveria ser demitido na primeira semana, e isso não aconteceu, e ele não saiu do governo até mais ou menos um ano depois, quando ele pediu demissão e saiu acusando o Bolsonaro de ser corrupto, tudo isso. Mas, então, obviamente eu queria mais, mas quando você faz uma certa forma de reportagem assim, quando o seu alvo é uma figura tão poderosa como o Sérgio Moro era, e uma operação como Lava Jato, que tinha um mito que foi construído para quase toda a mídia brasileira durante 5 anos, é óbvio que nada vai acontecer muito rápido, não pode destruir uma instituição e figuras tão fortalecidas, tão poderosas na primeira semana, mesmo se isso é justificado ou se você querer. Mas vamos falar quase 2 anos depois, acho que estamos gravando isso na 5 de junho, então, se não me engano, publicamos mais ou menos um primeiro artigo 9 de junho de 2019, então quase 2 anos, exato. Olhando para o fato que o Lula foi exonerado, essa injustiça que, como ele foi condenado, todo mundo entende agora que era uma injustiça, inclusive o próprio STF, que o Lula está livre, que pessoas estão vendo a verdade que foi escondido durante muitos anos sobre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e a força-tarefa do Lava Jato, completamente caindo no descrédito para vários setores da política, que conseguimos fazer uma forma de jornalismo que provocou muito raiva no governo do Bolsonaro, mas ainda conseguimos, até agora, pelo menos, ficar livre, evitar a tentativa de nos processar criminalmente. Isso, para mim, fortaleceu a clima política aqui no Brasil, mostrando que não precisa ter medo do movimento Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do Sérgio Moro.
Então, eu estou feliz com o resultado. Antes de fazer a reportagem, você nunca sabe, como jornalista, que vai ser o impacto do jornalismo. Você acredita que a reportagem é muito bombástica, muito importante, mas você nunca sabe. Às vezes você tem certeza que você tinha essa experiência também. Às vezes você acredita que tem uma reportagem, um artigo muito importante, e você publica e ninguém se importa. E outras vezes você publica um artigo que você acha que é mais ou menos nada incrível, mas tem um impacto enorme. Então, às vezes é difícil para prever como a sociedade vai reagir. Mas, nesse caso, a reportagem dominou a mídia, o mundo político por vários meses. E depois de 2 anos, acho que o impacto foi muito grande e muito justo, e estou feliz com isso. O livro te permitiu revelar coisas que você não tinha revelado durante a cobertura? Por exemplo, a respeito da maneira como você obteve, ou como você negociou, ou como você identificou a importância daquelas informações que chegaram a você? Houve alguma possibilidade de aí descer mais a fundo nessa maneira de, digamos assim, exercer o trabalho de apuração como repórter? Obviamente, quando você tem uma fonte ou várias fontes que divulgaram um arquivo da informação e tem uma possibilidade que o governo vai acreditar que a fonte infringiu a lei, cometeu crimes, obtendo essa material, a primeira obrigação como jornalista, a primeira obrigação é proteger suas fontes. Então, durante a reportagem, quando nossas fontes, primeiramente, eram desconhecidos, e depois, quando a Polícia Federal afirmou que conseguiu descobrir as fontes, que até agora eu não tenho certeza que eles conseguiram, mas tem evidência mostrando que eles conseguiram. E até agora mesmo, quando ninguém foi condenado ainda para essa hack e para tudo isso, eu ainda acredito que minha primeira prioridade é proteger minhas fontes. Então, isso leva a uma certa forma da limitação sobre que você pode falar e você não pode falar sobre o trabalho que você está fazendo, como você recebeu o material que você fez para investigar e autenticar e tudo isso. E agora tem um pouco mais de liberdade, porque os fontes acusados, estou falando abertamente e publicamente, mas até agora, ainda mesmo escrevendo o livro, eu acho que ainda tenho obrigações para proteger as fontes antes de tudo. Você não está confirmando, então, que a pessoa que te contactou foi Walter Delgatti Neto e o grupo dele, não é? Você não está afirmando isso, não é, no livro? Sim. Primeiramente, a realidade é que eu não consigo confirmar isso, porque nunca sabia quando eu estava confirmando com a fonte. Primeiramente, se tivesse mais mais do que uma fonte ou só uma fonte, eu tinha suspeitos sobre isso, mas nunca sabia. E nunca sabia a identidade das pessoas com quem eu estava falando, porque nunca tentei saber, porque isso não tinha importância para mim. A única coisa que tinha importância é a questão sobre os documentos. Os documentos estão genuínos ou não? A gente pode confirmar a autenticidade do arquivo ou não? Então, eu acho que seria melhor para não saber a identidade da fonte. E nunca sabia, nunca perguntei. Então, se alguém me pergunta, pode confirmar que naquela pessoa, era a sua fonte que forneceu o arquivo? Eu não consigo confirmar, porque eu não sei. Obviamente, estou lendo as mesmas coisas que todo mundo está lendo, estou ouvindo o Walter Delgatti Neto e outras pessoas falando publicamente, mas eu não tenho conhecimento especial sobre essa questão.
E não é meu papel ajudar o governo, o Ministério Público, processar criminalmente outras pessoas. Isso é o trabalho delas. E eu não vou fazer nada para ajudar elas a fazer isso. Glenn Greenwald, quando você faz isso, você também está pensando no futuro, não é? Em futuros vazamentos de futuras fontes e de como elas se sentirão ao procurar um repórter como você e se sentir seguras. Exatamente. Os jornalistas muitas vezes recebem muito crédito para reportagem. E tudo bem, eu acho que jornalismo é muito importante, é um serviço público, às vezes exige um talento e capacidade e coragem, mas sem fontes corajosas, um jornalista não pode fazer nada. A única coisa que a jornalista pode relatar é as coisas que o jornalista está vendo pessoalmente. Estava andando na rua e eu vi uma colisão entre dois carros. Sem fontes, a gente não pode fazer nada além disso. Então, quando eu falo sobre a importância do jornalismo, estou falando, na primeira instância, da importância das fontes e a necessidade de proteger as fontes. Isso, obviamente, é alguma coisa que aprendi muito no caso do Snowden. Quando eu fundei The Intercept, em 2013, nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz não era contratar jornalistas nem editores, mas pessoas especialistas na segurança digital para ajudar a gente a proteger a capacidade de fontes para comunicar com a gente, para passar informação no interesse público e fica protegido. E, obviamente, também a capacidade de jornalistas, colegas, para comunicar sem ser detectado, sem ser espionado pelo governo ou por outras pessoas. Então, essa segurança para as fontes é fundamental para o jornalismo, e tudo que eu faço no jornalismo, exatamente como você disse, é sobre pensando no futuro, sobre como evitar um precedente onde governos brasileiro, norte-americano, Europa, qualquer um, pode invadir esse relacionamento entre jornalistas num lado e fontes no outro, porque quando esse relacionamento pode ser quebrado ou invadido, jornalismo é quase impossível. Então, tudo que eu penso é sobre isso. Você falou de coragem. Você falou precisa coragem. E você falou também que houve, enfim, procedimentos que visavam te enquadrar, ou te processar, ou te perseguir, não é? Você, ao lado observa os desdobramentos da vida do Julian Assange. E você sente medo disso? Você sente medo de que isso possa vir a acontecer com você? Não passa pela sua cabeça que o destino, vamos dizer assim, tão ruim, né? Tão triste, tão perseguido, tão odiosamente violentado do Assange, possa acontecer com você? Isso já passou pela sua cabeça? Claro, várias vezes. O Julian Assange é um grande amigo meu. Eu tenho muito admiração pelo trabalho que ele fez. Ele, para mim, é um dos mais importantes jornalistas na última geração, se não o mais importante. E, obviamente, o que está sendo feito ainda para Julian Assange, que é ainda na prisão na Inglaterra, mostra uma lição muito importante, que é muito fácil falar, eu quero enfrentar poder, eu quero lutar contra poderosos. É muito fácil falar isso. Mas várias vezes, quando a gente fala isso, a gente não pensa o que isso significa.
falar que alguém é poderoso ou uma instituição tem poder. Para mim, a definição do poder é que alguém que tem poder tem a capacidade de punir qualquer um que impede seus interesses, ou não obedece as ordens que você dá, e, por outro lado, pode gratificar as pessoas que servir os interesses delas, ou que obedecem que eles querem. Isso, para mim, é poder. Então, se você quiser ser um dissidente, um jornalista dissidente, um ativista dissidente, contra facções poderosas, como Julian Assange fez com tanta coragem durante muitos anos, e não só com tanta coragem, mas com tanta eficácia. Ele publicou no mundo todo segredos muito sensíveis sobre o governo mais poderoso no mundo, o governo dos Estados Unidos e seus aliados. Obviamente, tem um risco grande que tem que entender, que tem que perceber que eles vão tentar te destruir, porque é isso que, para mim, é poder, destruir as pessoas que estão impedindo seus interesses. Então, o fato que Julian foi preso no consulado do Equador 7 anos, no Londres, e finalmente o governo norte-americano, o governo da Espanha e o governo do Reino Unido pressionaram essa presidente muito fraca do Equador, Elena Moreno, para tirar o asilo que o Rafael Correa concedeu para Julian para proteger os direitos dele, os direitos políticos dele, e conseguiram tirar ele da consulado, botar ele na prisão, agora tentando processar ele criminalmente para o crime de publicar documentos, ou seja, fazer jornalismo. Mostra que os governos no mundo democrático é muito bom falar, dar discursos sobre liberdade ou imprensa livre, mas isso é só para pessoas que obedecem, só para pessoas que servir os interesses daqueles governos. Mas se você é contra esses governos, como Julian Assange, você não tem direitos. Eles vão tentar te destruir. Eles vão tentar te converter para um criminoso, como eles estão tentando fazer com Julian. E não só é o governo do Trump, mas era o governo do Obama, o governo do Trump e também agora o governo do Biden, que também está processando o Julian Assange, que estou ainda insistindo que o governo do Reino Unido manda ele para os Estados Unidos para ser acusado e ter um julgamento sobre o crime com quem ele está acusado. Então, é muito irônico, Mário, porque quando o governo dos Estados Unidos, a primeira vez, divulgou as acusações criminais contra Julian Assange, quando eles finalmente tiraram ele do consulado, se não me engano, foi 2 meses, mais ou menos, antes eu recebi naquela ligação do Manuela Dávila sobre essa nova fonte. E eu publiquei um artigo no Washington Post falando que essa teoria que o governo do Trump estava usando para processar Julian Assange é o perigo mais grave para o jornalismo e para uma imprensa livre, porque essa teoria pode ser usada contra qualquer jornalista, ou teoria que ele não simplesmente recebeu documentos roubados, mas ele trabalhou com a fonte, Chelsea Manning, tentando ajudar ela para ficar escondido. Porque não é só um direito, mas, como eu estava falando, a obrigação do jornalista para proteger sua fonte. Todos os jornalistas éticos tentam ajudar as fontes. E se isso é um crime agora, é convertido pelo crime, no caso do Julian Assange, todos os jornalistas estão em risco. E é muito irônico porque em janeiro de 2020, quando eu fui denunciado pelo Ministério Público brasileiro, tentando me processar criminalmente para essa reportagem, eles usaram
a mesma teoria que o governo norte-americano está usando contra o Julian Assange, que eu já denunciei antes do meu caso, como um perigo que vai criminalizar todo o jornalismo no mundo democrático. E obviamente, eu lembro muito bem, minha mãe sempre me disse que ser corajoso não significa que você não tem medo. Pessoas que não têm medo do risco são burros, não são corajosos. Ela me explicou que ser corajoso significa que você sabe os medos e você tenta fazer tudo para se proteger contra os medos e depois você faz que você acredita é a coisa certa apesar dos riscos, apesar dos medos. Então, claro, quando eu fiz o trabalho com Edward Snowden, quando eu fiz o trabalho com Vaza Jato, quando eu fiz outro trabalho com Wikileaks e outra reportagem, claro que tenho medo sobre vários riscos, mas porque o caso do Julian Assange mostra que se você não tivesse medo fazendo esse trabalho, você não é racional. Se eu estava sempre pensando, quando eu queria acreditar, eles não podem me botar na prisão por causa da reportagem, eu sempre lembrava, eles botaram o Lula na prisão, o Lula da Silva, o presidente, 8 anos, o ícone político no mundo todo. Então, se eles conseguiram botar Lula na prisão, obviamente eles poderiam fazer isso comigo também. Então, esse medo sempre foi presente, mas tem que aceitar o risco que você está assumindo para fazer o trabalho e depois você se proteger o mais que você pode, tem que seguir em frente e esquecer os riscos, porque senão vai ser paralisado e não vai poder fazer o trabalho. Você acha que, de alguma maneira, estar no Brasil, ser um jornalista nascido nos Estados Unidos, te dá alguma vantagem em relação ao caso do Assange? Como assim? A vantagem do caso do Assange? De não estar tão vulnerável, né? No sentido de você não se sentir tão vulnerável, entendi. ou não estar tão vulnerável. Olha, você está protegido por certas garantias lá nos Estados Unidos, eu tenho a impressão, e também por uma certa indefinição no Brasil a respeito desse assunto. Sim. Eu lembro muito bem, provavelmente você lembra também, que durante a reportagem do Snowden, eu estava trabalhando principalmente com Laura Poitras, que foi uma documentarista bem conhecida, um outro filme que ela fez sobre a guerra do Iraque, foi indicado pelo Oscar, não ganhou, mas foi indicado. Ela foi bem conhecida, norte-americana, vem da família rica, e estava trabalhando com meus colegas no Guardian, a grande maioria dos cidadãos do Reino Unido. Então, Laura e o jornalista do Guardian estavam viajando o tempo todo, entrando em Inglaterra, saindo em Inglaterra, sem problema nenhum. E, de repente, em agosto de 2013, 2 ou 3 meses depois, começamos a fazer a reportagem. Meu marido, David Miranda, que agora é um deputado federal, uma cidadã brasileira, ele viajou para a Alemanha, onde Laura estava trabalhando, para pegar uma parte do arquivo do Snowden que estava corrompido. E a Laura conseguiu consertar e ele foi lá para pegar e voltar para o Brasil para a gente trabalhar juntos. E quando ele estava voltando da Alemanha para Inglaterra, para Brasil, ele foi detido no aeroporto no Londres, o Heathrow, 11 horas detido, sobre a lei antiterrorismo para fazer jornalismo com a gente. E no começo, eu lembro naquele dia muito bem, de tudo que vem depois, estava falando com Laura, com Snowden, com David depois, com vários colegas, por que eles fizeram isso para David, que não era uma figura principal, central, público para o reportagem? Por que eles não fizeram com Laura, que encontrou com Snowden comigo em Hong Kong? O jornalista do Guardian, que estava entrando e saindo da Inglaterra o tempo todo sem problema nenhum.
E concluímos o fato óbvio, que eles fizeram isso para David, porque David não é norte-americano, não é uma cidadã da Europa, é uma cidadã brasileira. E foi mais fácil para fazer isso contra David do que um jornalista branco dos Estados Unidos ou da Europa. Isso era o fato. E eu não aceitei essa conclusão de imediatamente, porque eu não penso sobre o mundo assim, mas eu cheguei no ponto quando foi óbvio que isso foi o fato. E, para ser honesto, isso é uma forma de privilégio que eu sei que eu tenho como um jornalista conhecido mundial, como um cidadão norte-americano. E quando pessoas me perguntam por que você tem decidido para fazer esse trabalho tão arriscado aqui no Brasil, eu sempre penso sobre o que aconteceu com David. E eu falo sempre que eu tenho proteções que outras pessoas não têm. Então, se eu não faço esse trabalho, quem vai fazer? E no caso do Julian, precisamos lembrar que Julian é um jornalista branco. Ele não vem do África ou nem Brasil, mas ele vem da Austrália, que é um país poderoso, primeiro mundo, bem aliados com os Estados Unidos. Então, ele tem a nacionalidade que deveria se proteger, mas o problema com Julian, que dá vulnerabilidade, é que ele sempre era lá fora das instituições mainstream. Eu sempre tinha podemos falar, um pé lá fora das instituições mainstream, mas sempre um pé dentro. Eu trabalhava para The Guardian, eu trabalhava antes disso com Snowden, com Salon. Depois disso, eu fundei a nova empresa juntos com um bilionário, uma das mais pessoas ricas no mundo, Pierre Omidyar, o fundador do eBay. Era advogado, então eu sempre tinha essa uma perna, um pé dentro das instituições mainstream, e Julian sempre era lá fora. E por causa disso, para mim, mais do que a nacionalidade dele, ele poderia ser mais demonizado, mais fácil do que eles podem fazer comigo. Entendo. E você... bom, então, me corrija se eu estiver errado, você, por causa de ameaças e de perigos reais, tem seguranças, é acompanhado por segurança, há toda uma preocupação com a sua segurança onde você estiver, não é? E isso fala muito a respeito de coragem e de medo também, não é? Da situação. Ninguém que vive com seguranças pode se dizer propriamente livre de medos, não é? Aliás, qual é a razão de ter segurança se não houver um perigo real? E impressionante esse nível de jornalismo, é uma espécie de outra liga, como dizem os americanos, né? Você está disputando numa outra liga, em que poucos jogam nessa liga, poucas pessoas jogam no mundo nessa liga. Dessa posição, qual é a sua opinião? Eu já vou citar aqui uma opinião que você tem. Você, acho que no seu livro, ou em algum lugar, você diz que o jornalismo brasileiro é um mais estruturalmente fraudulento que você... ou um dos mais estruturalmente fraudulentos que você tem conhecimento. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais e explicasse as bases dessa sua opinião a respeito do nosso jornalismo. Olha, estou morando aqui no Brasil agora 16 anos, desde 2005. E eu tinha uma certa forma da humildade. Na primeira 8 ou 10 anos, eu quase nunca falei sobre a política brasileira, porque eu acredito que é difícil aprender a política doméstica sobre um outro país, sobretudo um país tão complicado, sofisticado, complexo, tudo isso que o Brasil é.
mesmo quando eu estava fazendo a reportagem do Snowden em 2013, 8 anos depois eu comecei a morar aqui, eu estava fazendo reportagem sobre Brasil, sobre como o NSA, os Estados Unidos e seus aliados estavam espionando contra instituições brasileiras, a população brasileira, o então presidente Dilma Rousseff, Petrobras, tudo isso. Mas ainda estava evitando falar muito sobre política brasileira. Quando eu trabalhava naquela época principalmente com o Globo e Fantástico, e a revista Época, mas principalmente com Fantástico. E quando a pessoa estava tentando me entrevistar sobre o caso de Snowden, me perguntou sobre política brasileira, eu sempre tentei evitar, porque achei que não era meu lugar para manifestar sobre um país que ainda não eu conhecia, obviamente, mas não com tanta profundamente que a gente precisa para comentar publicamente. E a primeira vez que eu decidi que a hora chegou para eu usar minha plataforma jornalística para manifestar sobre um debate político brasileiro era em 2016, durante o impeachment da Dilma, porque eu não conseguia acreditar. E ainda não consigo acreditar. Que como a mídia brasileira corporativa, a grande mídia brasileira, era tão unida em apoio do impeachment de Dilma. Até o ponto quando eu quase não consegui ler nem ouvir na grande mídia pessoas ser contra o impeachment. Foi, obviamente, um tipo de propaganda, ativismo, que o Globo e a Estadão e Veja e Folha estavam fazendo. Folha sempre era um pouco melhor para mim, mas nesse caso só um pouco. E isso foi chocado. Eu estava chocado para mim. Foi chocante porque o impeachment, em qualquer caso, é uma decisão mais grave que uma democracia pode tomar. Sobretudo, só 18 meses depois de uma eleição tão disputada como naquela eleição de 2014 era, com Aécio e Dilma. E era incrível para mim que a mídia não estava permitindo nenhuma dissidência sobre esse objetivo que eles obviamente tinham para destruir o PT com o impeachment. Até o ponto, Mário, quando eles estavam liderando os protestos contra Dilma e em apoio do impeachment. Eles estavam fingindo que eles estavam só relatando, mas na realidade eles estavam sempre promovendo. Hoje, 18 horas, vamos ter um protesto grande aqui no Copacabana, aqui no São Paulo. Então, eu comecei a escrever contra o impeachment. Isso foi antes de fundar o Intercept Brasil. E os artigos que estavam publicando, primeiramente em inglês e depois estamos traduzindo para português, foi um dos mais artigos viralizados que eu escrevi na minha vida, porque tinha uma fome aqui no Brasil para o jornalismo ser feito na forma justa, debatendo esse impeachment em vez de agitando para isso. E foi isso quando eu percebi que muitos jornalistas independentes, blogueiros, canais independentes como Brasil 24/7, tentando fazer uma forma de jornalismo independente, mas não pôde competir com empresas tão grandes como Globo e Veja e essas 3, 4 famílias industriais oligárquicas que controlam a informação. E foi nesse ano, 2016, quando decidi que vou fundar The Intercept Brasil, e meu motivo naquela época era para ser contra o impeachment da Dilma, ou pelo menos fazer jornalismo justo. E foi naquela época quando eu percebi que eu fiz jornalismo, acho que durante a reportagem do Snowden em 25 países que eu visitava, onde eu trabalhava com jornais, televisões,
jornalistas, toda ideologia, eu nunca vi um sistema midiático tão fechado e controlado como a mídia brasileira, a grande mídia brasileira. E eu percebi isso com tanta clareza durante o impeachment da Dilma. É curioso, nós vamos chegar lá, mas eu tenho a impressão que isso é a antessala do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, de alguma maneira, em sua intervenção no jornalismo americano hoje em dia. Parece que você se nutriu do exemplo brasileiro para perceber com muita agudeza o que está acontecendo no jornalismo americano hoje. É interessante esse processo de brasilianização do mundo, né, se a gente pode dizer assim. Né? Sim. Mas é muito interessante, eu não queria ainda passar para isso, antes de você tem mais alguma coisa a dizer ou isso está tudo dito? Quer dizer, você consegue ter alguma explicação para isso? Porque não é um fenômeno banal que você falou. Você falou de uma gravidade gravíssima, se eu posso dizer assim, porque é a própria face da sociedade brasileira e da democracia brasileira, que está aí imbricada com isso de alguma maneira grave. Eu não sei como é que se pode construir um país democrático, se é que nós estamos numa democracia hoje em dia, com um discurso tão unido e tão intolerante em relação à dissidência, não é? Olha, para mim, a característica política e cultural mais importante, mais dominante aqui no Brasil é a desigualdade. Eu, obviamente, não sou a primeira pessoa a observar isso, mas para mim, isso é o primeiro fato sobre o Brasil. E muitas coisas melhoraram depois a ditadura militar finalmente foi derrotado e o Brasil conseguiu construir uma democracia. Muitas coisas melhoraram, quase todas. Mas até agora, na realidade, a desigualdade ainda fica tão forte. Estava sendo derrotado durante a presidência do Lula, obviamente, com milhões de pessoas saindo da pobreza intensa, mas por causa de vários fatores, isso foi no reverso. E até agora, qualquer setor que você queira analisar, política, cultural, jornalística, desigualdade é a característica mais importante. Isso é também muito visto no jornalismo, porque o fato ainda tem uma imprensa livre, em teoria, é protegido pela Constituição, mas quando tem tanta desigualdade, o número das pessoas, o tipo das pessoas que podem criar um jornal, um rede da televisão é muito pouco. E todas essas pessoas têm os mesmos interesses, como famílias industriais, como famílias oligárquicas. Então, a informação é tão controlada aqui. Eu ainda tenho optimismo sobre o poder da internet, o fato que tem agora mais canais, mais jornalistas independentes que estou encontrando uma audiência, mas ainda para mim o Brasil é muito atrás de outros países nesta questão, onde infelizmente o mídia mainstream é provavelmente mais dominante aqui no Brasil do que qualquer outro país democrático. Estamos falando com Glenn Greenwald, Forças do Brasil. Eu queria pedir a vocês darem os seus likes, encaminharem para os seus amigos, para os seus conhecidos, o link desse nosso encontro com o Glenn Greenwald, e também dizer que esse é um encontro que está sendo gravado, então não é possível fazer comentários hoje em dia, no dia de hoje. Glenn, me diga uma coisa, você trabalhou então em diversos pontos da seguinte conexão: NSA, espionagem global, espionagem sobre o governo brasileiro, sobre o governo Dilma, sobre a Petrobras. Você trabalhou na cobertura da Lava Jato, principalmente na cobertura do impeachment e da Vaza Jato. Qual é a ligação que existe entre essas duas coisas? A espionagem sobre Dilma
focava também na Petrobras. A Vaza Jato acabou sendo vista também como uma forma de conduzir uma espécie de acordo com a justiça americana a respeito do governo Dilma, de ostracismo do PT e do Lula, com objetivos também econômicos. Você acha que existe uma coerência entre essa atuação da NSA, do governo americano, na espionagem, e depois os resultados de desnacionalização, venda da Petrobras, de certos ativos da Petrobras, e de uma espécie de reformulação enfim, de uma espécie de desnacionalização do setor do petróleo no Brasil? Olha, que tem coisas que podemos falar com certeza. E uma delas é que nada importante pode acontecer politicamente aqui na América Latina sem o envolvimento do governo dos Estados Unidos. Ninguém pode disputar isso. Isso é mais ou menos a crença formal dos Estados Unidos, da Monroe Doctrine, que tem quase 200 anos, que fala que mais ou menos a América Latina é nossa propriedade e não é a propriedade de ninguém outro. Na realidade, foi construído na linguagem contra o imperialismo, falando que a Europa não tem o direito para interferir na América Latina, mas na realidade o objetivo era para declarar que esse terreno na América Latina é nossa para controlar e não é para ninguém outro. E os Estados Unidos deixou bem claro durante 200 anos que eles acreditam nisso e acreditam nisso até hoje. E, obviamente, com o Brasil, especificamente, um país com tanta importância em todos os aspectos, maior país na América Latina, com tanto petróleo, com uma economia grande, sempre tão influente na região. Sabemos, obviamente, que os Estados Unidos, durante o governo do John Kennedy e Lyndon Johnson, o Partido Democratas, não o Partido Republicanos, que eles trabalharam muito com militares brasileiros da direita aqui no Brasil para fazer um golpe contra um governo eleito democraticamente, porque eles não... naquele governo não estava obedecendo o governo dos Estados Unidos com fieldade suficiente. E depois apoiava o ditador militar durante 21 anos. Todo mundo sabe disso. Então, nada mudou nesse aspecto, que o governo dos Estados Unidos tem muito interesse no que está acontecendo no Brasil. E, obviamente, nossa reportagem com Snowden mostrou isso, que eles estavam espionando durante o governo do Obama, um partido democrata também, contra o próprio presidente Dilma Rousseff, que era uma aliada dos Estados Unidos, não é um inimigo. Também Petrobras, obviamente, tem muito interesse como o relacionamento entre Brasil e Irã, o Brasil e Turquia. Tudo isso foi levado com Petrobras. Mas também, obviamente, o Vaza Jato mostrou também que o tempo todo, a Força-Tarefa da Lava Jato estava cooperando com o Departamento da Justiça no Washington para fazer muito, porque eles tinham muito interesse no Odebrecht, no JBS e no Petrobras, que tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Mas acho que, como jornalista, eu preciso tomar um pouco cuidado para não afirmar coisas que eu não consigo confirmar. E vou só explicar o que estou falando. Depois da votação, naquele dia tal horrível na Câmara, em 2016, quando o Eduardo Cunha liderou a Câmara e eles votaram para o impeachment de Dilma, e depois disso ela foi com suspenso nos poderes dela quando ela estava aguardando o julgamento no Senado. Eu fiz a primeira entrevista com Dilma durante esse intervalo. Eu acho que foi 2 dias depois da votação na Câmara. Eu viajei para Brasília, para entrevistar ela, e eu perguntei a ela, uma das minhas primeiras perguntas: a presidente, a senhora acredita
que o impeachment é o plano dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Você acredita que eles estão atrás dessa conspiração? E ela disse para mim, eu acredito não. Eu acredito que esse plano vem dos poderosos domésticos, do facção, o setor oligárquico, midiático, o centro-direita, o PSDB, o Eduardo Cunha, o Michel Temer. Ela acreditava nisso. Eu perguntei a ela e ela disse isso. Mas também eu estava fazendo reportagem naquela época mostrando que vários senadores da centro-direita do PSDB que estava liderando o processo do impeachment aqui no Brasil estavam viajando durante os momentos mais cruciais do processo do impeachment para Washington, para encontrar com o governo do Obama. Obviamente, eles estavam discutindo o processo do impeachment e eu acredito até hoje se o impeachment não poderia acontecer sem a aprovação do governo dos Estados Unidos, apesar do fato que talvez Dilma tenha razão, tá certo, que não começou com o governo dos Estados Unidos, começou aqui nas forças domésticas. O governo do Estado dos Estados Unidos aprovou o impeachment. Obviamente foi bem envolvido no Lava Jato por os mesmos motivos que estava espionando com tanta agressividade contra o Brasil durante a reportagem do Snowden, porque o Brasil tem muitos recursos, petróleo, Amazônias, a economia que os Estados Unidos quer controlar. E tudo isso é completamente ligado. Apesar do fato que talvez não tenha detalhes que ainda podemos confirmar, lembramos que depois do golpe do 64, o governo dos Estados Unidos negou veementemente que eles foram envolvidos no golpe. E foi só 7, 8, 9 anos depois, acho que no ano 69, talvez 71, quando finalmente foram divulgados documentos segredos mostrando que o governo do John Kennedy, depois de Lyndon Johnson, estava planejando, conspirando com os militares brasileiros, e depois disso foram divulgados muito mais documentos ainda, provando que o envolvimento foi muito intenso, muito severo. Então, provavelmente não vamos saber até mais anos os documentos que vão mostrar a realidade, a verdade, mas tudo que já sabemos é muito para afirmar que, pelo menos, o governo norte-americano está bem envolvido de tudo. Muito bem. Você saiu espetacularmente, se eu posso dizer assim, né? Isso poderia ser de outra forma, do portal, do site que você criou, o Intercept americano, no ano passado. E você, então, um site que você tinha ajudado a criar e que tinha um certo sucesso, né? E você saiu desse lugar onde denunciando censura de textos seus ou de reportagens suas. Você, criador do site, jornalista, estrela do site, importantíssima estrela desse site, saiu dele, alegando que estava sendo censurado pelos editores do site por conta de sua insistência ou de seu desejo de divulgar investigações a respeito do governo não, ou da candidatura Biden e do compromisso de certos problemas no governo, na candidatura de Joe Biden, e especialmente eventuais envolvimentos ou restrições à revelação dos envolvimentos do filho do Joe Biden com interesses ucranianos. Se eu não me engano, essa foi o móvel, né, aquilo que levou a sua saída. E de lá para cá, não é? Você vem sendo, digamos assim, personagem de uma disputa com seus antigos partners, seus antigos associados, em relação ao seu papel e ao papel deles
no jornalismo americano e na política americana, como sinal de um processo maior de, digamos assim, de censura ou de restrições à divulgação de opiniões dissidentes nos Estados Unidos, especialmente em relação ao Partido Democrata. E aí isso envolve um enorme cenário que vai do críticas à CNN, a New York Times, a Washington Post, e só para dizer algumas, né, publicações, sabe? E você se aproximou, ou foi se aproximando da Fox News, um canal considerado até então trumpista, de extrema-direita, e especialmente também do apresentador Tucker Carlson. Há uma espécie de movimento seu, entendeu? E há um movimento da imprensa americana, dessa imprensa, digamos assim, liberal, como a gente fala lá nos Estados Unidos, não tanto no Brasil, é diferente essa concepção. Sim, é uma espécie bem de diferente. Bem diferente. E então você parece se aproximar agora, ou descobrir espaço, ou ser levado a se aproximar da Fox. Pode falar um pouco mais disso? E por que você está acusando, ou está sendo acusado, de gente como, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Betsy Reed e outros jornalistas do Intercept, que o criticam como estando assim, meio mal da cabeça, ou meio deprimido, eu não sei exatamente o que, e que você está irreconhecível. O que está acontecendo, Glenn? É uma questão boa, interessante sobre essa, que isso mostra sobre o mundo jornalista nos Estados Unidos e sobre o papel do jornalismo e os princípios jornalísticos que eu acredito. Então, vamos lá um pouco. Eu vou explicar algumas coisas sobre essa questão. Eu estou ouvindo várias vezes pessoas brasileiros falando sobre essas questões. E como eu estava falando isso primeiramente, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de humildade quando a gente está falando, analisando, opinando sobre um outro país, onde a gente nunca morava, onde a gente namora, exatamente como eu estava falando, que demorou quase 10 anos até eu tinha confiança para fazer a reportagem sobre a política brasileira, porque é muito difícil, tem tanta complexidade sobre a política do país grande e sobretudo. Então, é difícil para ser brasileiro e entender tudo que está acontecendo na política norte-americana, exatamente como norte-americanos têm muito pouco conhecimento sobre a política brasileira. Então, às vezes, pessoas estão tentando transferir tudo que eles entendem sobre a política brasileira para o mundo político nos Estados Unidos, que às vezes não pode transferir, porque é bem diferente a cultura, tudo que está acontecendo. Sobre minha posição no mundo jornalístico aqui nos Estados Unidos, eu acho que é importante entender como eu comecei a fazer jornalismo. Como você disse no começo, eu estava trabalhando como um advogado constitucional. Eu fui treinado como um advogado, nunca fui para a faculdade para fazer jornalismo. Eu nunca tentei ter uma carreira do jornalismo. Eu comecei a escrever sobre política em 2005. Eu criei um blog só porque eu estava indignado sobre os abusos que estavam sendo feitos pelo governo norte-americano em nome de lutar a guerra ao terror. Os ataques dos muçulmanos, os ataques dos direitos constitucionais que está sendo feito pelo George Bush e Dick Cheney. Eu queria ter uma plataforma para denunciar esses abusos. Então, como funcionou é que eu fui para meu computador, eu escrevi tudo que eu queria falar e eu publiquei. Sem permissão, sem alguém editar, controlar, dar permissão. E minha audiência cresceu muito rápido. E por causa disso, eu fui convidado para várias revistas e sites e outros para ir lá. E eu sempre disse, olha, eu vou trabalhar com vocês, eu vou fazer meu jornalismo com vocês, mas com uma condição.
E a condição é que eu vou ter liberdade absoluta para publicar tudo o que eu queria, sem a necessidade de ter um editor aprovar. Ou seja, eu publico diretamente para a internet antes de qualquer pessoa olhar para o que estou fazendo, exceto quando eu peço um editor. Obviamente, durante a reportagem do Snowden, o Vaza Jato, outros exemplos, eu pedi um editor, porque foi muito difícil, muito arriscado, mas 99% dos artigos que eu escrevi e publiquei nos últimos 15 anos, ninguém viu antes de ser publicado, eu publiquei. E, obviamente, quando eu fui para The Guardian e depois quando eu saí do Guardian para criar um novo site de notícias do Intercept, obviamente, não estava fazendo isso para aceitar mais limitações que eu já tinha no The Guardian, onde eu consegui publicar qualquer coisa com esse acordo. E no meu contrato com o Intercept disse que ninguém pode me impedir de publicar um artigo que eu quero publicar, que ninguém pode me editar, exceto quando eu estou pedindo. E o que aconteceu 3 semanas antes da eleição presidencial nos Estados Unidos com Trump e Biden foi que os editores do The Intercept descobriram que eu estava trabalhando com um artigo sobre esse arquivo que foi hackeado ou foi entregado com documentos sobre a família do Biden, que o Biden está fazendo na Ucrânia, na China. E eles disseram, olha, você não pode publicar um artigo sobre esse assunto sem um editor aprovando. E eu disse, mas eu não trabalho assim. E eles disseram, mas nesse caso, estamos insistindo, antes de ver qualquer coisa que eu escrevi, que você tem que ser editado. Foi a primeira vez em 7 anos. 3 semanas depois da eleição, foi bem óbvio para mim que eles tinham medo que eu vou publicar alguma coisa que vai criticar Joe Biden, e isso vai criar uma percepção que The Intercept estava tentando ajudar Donald Trump, e todos os amigos e parentes de esquerda, dos editores e jornalistas, vão ficar indignados porque vocês estão tentando ajudar Trump. E eles não queriam isso. Nós fomos acusados de ajudar Trump em 2016 porque, como jornalistas, fizemos reportagens sobre Hillary Clinton. E tinha muitas pessoas da esquerda zangadas com a gente, chateadas com a gente, e eles não queriam repetir isso. E por causa disso, eles me censuram. E nunca aceitei ser censurado na minha carreira jornalística. Eu sei que eu tenho um acordo bem raro para um jornalista, que eu não posso ser editado, mas sempre funcionava muito bem. Nunca tinha um artigo que foi necessário para retirar ou corrigir erro grande, nada assim. E foi óbvio que esse envolvimento foi motivado pelo político, não pelo jornalismo. E você já levou uma observação bem esperta, bem importante, que vamos lembrar as críticas duras que estava expressando para a mídia brasileira e especificamente seu comportamento durante o impeachment de Dilma. Que era minha crítica? Minha crítica não era que eles estavam apoiando o impeachment em vez de ser contra. Minha crítica é que eles não estavam fazendo jornalismo, eles estavam fazendo ativismo. Eles estavam motivados para objetivos políticos, não para motivos jornalísticos. Então, meu objetivo como jornalista nunca é para apoiar ou ajudar ou prejudicar um partido ou outro, um candidato ou outro, porque isso não é meu papel como jornalista. Se eu quisesse ter esse trabalho ajudando um partido, prejudicando eu trabalharia como um político, eu trabalharia para o partido e fazer ativismo, mas eu quero fazer jornalismo, e para mim jornalismo é divulgando os fatos que o público tem o direito de saber, independentemente de qual político você está ajudando e fortalecendo ou prejudicando e enfraquecendo. E imagina a hipocrisia
se eu estou criticando, por um lado, a mídia brasileira para fazer ativismo durante o impeachment da Dilma em 2016, abertamente apoiando um objetivo político, e 4 anos depois, esconder informação no interesse público com motivos políticos. Se eu tivesse feito isso, eu faria a mesma coisa que estava criticando a mídia brasileira para fazer. Então, todos nós temos um papel. Por exemplo, imagina, eu sempre uso esse exemplo que um médico trabalha no hospital, na emergência. Alguém chega, vamos imaginar que você é um médico na emergência, no hospital. No dia quando Bolsonaro chegou, depois ele foi atacado, em 2018, bem perto de morto. E você tem uma decisão. Eu posso fazer tudo para salvar a vida dele, como médico, como é a minha obrigação ética, ou eu posso deixar ele morrer, porque eu sei que ele é uma força, uma figura com tanta maldade, ele vai machucar meu país, ele vai prejudicar a vida das milhões de pessoas. Então, eu acho que é melhor deixar ele morrer. Tem alguém que pensaria, se o médico fizesse isso, que o médico está se comportando na forma certa? Obviamente não. Não é o papel do médico para decidir quem deveria sobreviver, quem deveria morrer. O papel do médico é para tentar salvar todo mundo, independentemente da política e ideologia da pessoa. Para mim, é a mesma coisa com o jornalista. Um jornalista, o dever, a obrigação do jornalista, não é para decidir qual reportagem eu deveria divulgar e esconder com a perspectiva que vai ajudar politicamente, que vai prejudicar politicamente. Minha obrigação como jornalista é divulgar tudo que eu acho que é de verdade e é no interesse público. E foi isso que eu estava tentando fazer antes de a eleição, não tentando ajudar Donald Trump, com quem eu tenho muitas divergências políticas e na ideologia, obviamente, nem para prejudicar Joe Biden, mas para realizar minha obrigação como jornalista. E na questão do Fox, eu fui no CNN, MSNBC, MSNBC, não sei, centenas das vezes na última década. E minha posição era sempre a mesma coisa. Se você tem informação ou opiniões que você acredita tá importante, você deveria maximizar os números das pessoas com quem você pode dialogar, com quem você pode comunicar, não minimizar. E, obviamente, todo mundo aqui lembrar que eu fui atacado pelo Augusto Nunes, mas pessoas esqueceram que isso aconteceu na Jovem Pan, no programa Pânico, onde eu fui, foi a terceira vez que eu fui lá. Por que você está indo para o programa Pânico, o programa da direita extremista? Por que você está no programa no Jovem Pan, o canal da direita? Porque eu sou jornalista, eu quero dialogar com mais pessoas possível. Então, eu faço muitas entrevistas nos Estados Unidos, com podcast, com televisão, com youtubers de esquerda. Obviamente, estou falando com vocês aqui, associado com a esquerda também, mas se amanhã a Veja me chama para fazer uma entrevista, ou o Fox News me chama para fazer uma entrevista, eu vou aceitar e sempre vou falar que eu acredito, que às vezes é as coisas que eles querem ouvir, mas muitas vezes são as coisas que eles não querem ouvir. Eu passei no mês passado criticando duramente Israel e defendendo os palestinos, que é uma causa muito importante para a direita norte-americana, para defender Israel. Estava completamente contra essa posição da direita. Então, para mim, não é a questão importante, não é onde você fala.
A posição é quem você está falando e se você está falando com integridade. Isso é a coisa importante para mim, sempre era. Você tem criticado bastante a Alexandra Ocasio-Cortez e você também falou, especialmente depois que ela deu uma entrevista dúbia sobre Israel e sobre os palestinos. Depois ela recuou disso, ela refez a sua opinião. Você também, ela chegou a dizer que Israel é um regime de apartheid, né? Você chegou a responsabilizar o Biden, o presidente americano, pela destruição de Gaza. Você anda, por outro lado, isso quer dizer também que isso faz parte de um conjunto de coisas em que você vem denunciando ou estando bem contra os democratas nos Estados Unidos. Não é que tem uma certa simpatia de uma certa parte da esquerda brasileira, até por conta do enfraquecimento do Bolsonaro que isso significa, não é? E do ponto de vista do Brasil, foi muito bom, num certo sentido, que o Trump perdesse, né? Explica para a gente, você só acredita em jornalismo, esse jornalismo adversarial, assim, combativo, contra o poder, contra qualquer que seja? Quer dizer, na dúvida, você vai contra o poder? Ou é mais uma relativa, uma reação sua à tentativa de que o establishment democrata, talvez da mídia americana, de certa mídia corporativa americana majoritária, e também, aparentemente, de certas parcelas importantes dos órgãos de segurança americanos, FBI, CIA, é mais uma reação a essa gente? Como é que você explica se há alguma motivação também especial agora em relação aos democratas e esse conjunto de forças que acabam, às vezes, parecendo aliadas ou consorciadas numa certa direção? Exatamente isso. Concordo com quase tudo que você acabou de dizer. Vou contar uma história que acho que mostra esse princípio para mim. Em 2018, quando Alexandria Ocasio-Cortez estava se candidatando contra um membro do Congresso com o Partido Democrata, que foi bem senior, bem poderoso com o partido, ele era um deputado democrata, se candidatou contra ele para ser o representante do Partido Democrata. Quase ninguém conhecia ela. Ela tinha 27 anos, ninguém nunca se candidatou antes. E eu tinha um amigo, um colega, que ele é um jornalista, ele faz muita reportagem sobre política na Nova York. E ele me ligou e ele disse, olha, eu tenho um candidato que eu acho que você vai gostar muito. O nome dela é Alexandria Ocasio-Cortez. E eu disse, vou dar uma olhada. Tudo bem, eu nunca ouvi ela. E eu pesquisei muito ela estava naquela época denunciando com tanta força o Partido Democrata, falando que o partido é corrupto, é muito direita, é bem ligado com empresas grandes, que está apoiando Israel, que está apoiando guerra, criticando dura o Partido Democrata. E eu acreditava que foi muito necessário ter uma figura tão carismática do que ela, tão inteligente, ser um membro do Congresso do Partido Democrata, expressando essas críticas dentro do partido para melhorar o partido. Então, eu apoiava ela muito veementemente. Eu fiz uma entrevista com ela que foi muito assistida. Eu encorajei todos os meus leitores para doar para a campanha dela. Não estou tomando crédito que ela venceu, ela ganhou por vários motivos, mas eu era uma das primeiras pessoas publicamente apoiando ela. Porque eu acreditava muito no potencial dela e ainda acredito. Mas, exatamente como você disse, agora ela não é mais uma ativista nem uma candidata, ela é uma política.
Ela tem poder político, muito poder político. Era muito famosa. Tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Ela está na televisão o tempo todo. Era uma figura importante política. Então, meu papel como jornalista não é ser amigos, amados com políticas. É exatamente como eu estava falando antes. O papel do jornalista é outro. O papel do jornalista é ser adversarial, criticar, investigar, falar quando o político não está falando de verdade, ou escondido alguma coisa. Alexandre Ocasio-Cortez, Donald Trump, qualquer um. Obviamente, a única exceção, para mim, o político que gosta é meu próprio marido. Mas mesmo assim, brigamos às vezes, porque estou criticando ele também, mas só dentro da nossa casa. Então, é exatamente isso que é a minha postura com todos os políticos. Mas o outro ponto que você levou é muito importante, é exatamente isso que eu acredito que não está sendo percebido como muito brasileiros na esquerda, que é o seguinte: tem muitas diferenças cruciais entre os Estados Unidos e o Brasil da questão política. Um delas é que as instituições democráticas estão muito mais fortes lá nos Estados Unidos porque são muito mais velhos. Então, é muito mais difícil para uma pessoa, uma figura como Donald Trump, destruir a democracia dos Estados Unidos, porque, como já vimos, as instituições vão unir para proteger do status quo, porque eles não querem mudanças radicais. É quase impossível nos Estados Unidos para mudar o sistema político. Tinha pessoas que tentaram no passado, foram assassinados pela CIA, para outras pessoas. Essas instituições são muito fortes, não em defesa da democracia, mas em defesa de sistema que está muito bom para elas. Aqui no Brasil, as instituições estão muito mais frágeis, muito mais fracas. Por causa disso, eu sempre acreditava que Bolsonaro é uma ameaça muito mais grave para a política, a democracia brasileira do que Trump era para a democracia norte-americana. Obviamente, isso mudou como estava tratando as situações. Mas, além disso, é isso que é o ponto mais importante, que sempre tentar explicar para pessoas aqui no Brasil. A época do Trump mudou tudo. Porque lá nos Estados Unidos, a política norte-americana é muito previsível, muito estável. Sempre tem o mesmo tipo de homem branco, ou com Obama, homem negro, que é eleito presidente. Eles podem ter diferenças pequenas politicamente, mas geralmente eles apoiam os mesmos princípios sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos é o melhor país no mundo, tem que ser o país mais poderoso, é um país mais nobre. Todos os presidentes afirmam isso e acreditam nisso. O Trump era completamente diferente em todos os aspectos. O comportamento dele, a ideologia dele, o pastor dele. Então, lá nos Estados Unidos, quase todo mundo contra Trump uniram para destruir Trump. E isso, os facções mais poderosos que estavam liderando a luta contra Trump não era o campo progressista. Era a CIA, era o Polícia Federal, o FBI, era as pessoas que trabalhavam para George Bush e Dick Cheney, que queriam o antigo Partido Republicano, que eles sempre protegeram. Foi o Wall Street que olhou para o Trump como uma ameaça grande, porque ele estava tão instável. Foi Silicon Valley que estava censurando os apoiadores do Trump. Então, essa união contra as facções mais poderosas nos Estados Unidos, o Partido Democrata, a grande mídia, a CIA, a Polícia Federal, o Wall Street, a Silicon Valley, transformou a mentalidade, a ideologia do Partido Democrata. Eles se tornaram muito mais autoritários do que antes. Eles se tornaram muito mais militaristas, em apoio do militarismo, imperialismo, muito pátria, sempre acusando todo mundo de ser traído como
a direita extremista sempre fez, porque eles estavam aliados agora com os direitos extremistas. As pessoas que são direitos extremistas, para mim, o CIA, o FBI, o the neocons, tudo isso. E, sim, eu olhei para essa nova facção que foi criada e ainda com Trump, embora ainda existe, como uma nova facção poderosa e perigosa que eu estava completamente contra. E eu acho que tem uma percepção sobre a Partido Democrático aqui no Brasil que não era verdade. O presidente Obama não era um cara tão boa. Ele apoiava o Wall Street e ignorou os pobres quando todo mundo estava sofrendo depois da crise econômica. Ele iniciou guerras. Ele espionava contra todo mundo. E o Partido Democrático agora, depois do Trump e por causa do Trump, é mais autoritário e a gente pode qualquer falar fascista, porque eles estão unidos com o poder corporativo para fortalecer seu poder político. Então, ser contra isso, como eu sou, não significa que eu apoio o Trump, o movimento do Trump. Eu nunca mudei nenhuma minha ideias, opiniões políticas nos últimos 5 anos. Mas se você quer fazer coisas no jornalismo ou políticas, quando o campo político está mudando, sua posição também tem que ser mudado para ter aliados, para trabalhar contra as coisas que você acredita são perigosas. E essa transformação política nos Estados Unidos é muito profunda, é muito grave, muito importante, e eu acredito que pessoas que não moram nos Estados Unidos ou não estão trabalhando todos os dias na política norte-americana têm dificuldade entendendo essa transformação. Você sempre duvidou de duas questões relevantes na política americana em relação com inimigos, supostos inimigos dos Estados Unidos, ou adversários dos Estados Unidos. Primeiro, da intervenção ou interferência da Rússia na eleição do Trump. Aliás, é uma questão relevante, isso também tem a ver, de certa maneira, um certo eco no Brasil na questão da eleição do Bolsonaro, essa espécie de infiltração subreptícia de forças estrangeiras ou de forças incontroláveis via internet. E então você, de certa maneira, nessa questão, você duvidou da ilegitimidade, você não achava que Trump tinha sido eleito de forma ilegal, achava que Trump foi eleito de forma legal, legítima, ou não havia provas para dizer que ele não teria sido eleito de forma legal. E depois, agora, mais recentemente, também isso já vem lá de trás, na questão do Covid, você tem colocado dúvidas a respeito da versão, a respeito de que o vírus seria fabricado, uma fabricação humana no laboratório de Wuhan, e que aí passou para fora, vazou para fora do laboratório e contaminou a humanidade, que também é uma versão que é polêmica, que surgiu em oposição à ideia de que o laboratório, o vírus não é feito pelo homem, mas é uma espécie de, de transferência dos animais para a espécie humana. Ontem, o Facebook anunciou a suspensão do ex-presidente Trump por 2 anos. Não sei se eu estou juntando muitas coisas numa pergunta só, mas eu tenho a impressão que elas estão relacionadas de algum jeito. E de alguma maneira, parece que as versões acabam mudando em função dos personagens que estão envolvidos. Não te parece isso? Olha, os exemplos que você levou são muito interessantes e, em vez de ir analisando todos específicos, porque vai demorar muito tempo para fazer,
Vou falar sobre um pouco observações gerais, que acho que essa sua questão levou. Primeiramente, essa questão da Rússia, que de repente apareceu em 2016, foi muito interessante porque o Obama, ele foi pressionado não só pelo Partido Republicano, mas também pelo Partido Democratas, para enfrentar Vladimir Putin, a Rússia, com mais força, para atacar eles na Síria, para dar armas para os adversários do Putin na Ucrânia, e Obama sempre disse a mesma coisa. Eu não acredito que a Rússia é nosso inimigo, né? Nem uma ameaça para os Estados Unidos. A Rússia é um país pequeno, não muito tão grande, tem uma economia menor do que a economia da Itália, e na realidade podemos cooperar em vários aspectos com a Rússia. Não deveríamos tratar a Rússia como nosso inimigo. E quando o Partido Democrata, e isso, eu acho que isso é muito interessante e importante, que eu estou olhando tudo como que eu sou. Eu era um advogado que vem da tradição de esquerda. E quando você é um advogado de esquerda, o que você acredita? Você acredita que a Guerra Fria, durante na segunda parte do século XX, era uma época muito repressiva, principalmente porque pessoas estavam sendo atacadas o tempo todo, sendo acusadas pela direita, como, você é um agente da Rússia, você está trabalhando para o Kremlin, você está contra os Estados Unidos, você odeia seu próprio país. E isso levou muito repressão nos Estados Unidos durante os 50s, os 60s, os 70s, com Ronald Reagan também, pessoas sendo destruídas com essa acusação que alguém é trabalhando secretamente para a Rússia. E, de repente, essa narrativa apareceu em 2016, dessa vez não para da direita, mas para da campo progressista, ou pelo menos o Partido Democrata, contra o Donald Trump e direita. E como alguém que aprendeu muito tempo para odiar esse período da história norte-americana, do Cold War e McCarthyism, quando todo mundo estava sendo acusado de ser um aliado da Rússia, quando eu comecei a ouvir isso de novo, claro, eu estava completamente contra essa narrativa, essa tática que causou tantos danos para a esquerda norte-americana. E, além disso, uma causa central da esquerda norte-americana durante muitas décadas era ser contra a CIA. Porque, para mim, a CIA é uma das agências mais maldades, mais destrutivas no mundo. Então, quando eu vi o Partido Democratas aproximando a CIA e essa narrativa que o Trump era trabalhando secretamente com a Rússia, isso veio da CIA. O CIA criou essa narrativa. Mas, muito mais disso, a acusação foi tão absurda que a Rússia interferiu na nossa democracia sagrada. Como eles interferiu? Eles interferiu com personagens fakes no Facebook, com documentos que foram hackeados. Quando a CIA interferir no política do outro país, eles não usam fake profiles do Facebook, nem documentos. Eles usam modo militar, eles fazem golpes, eles destruir países. Então, foi muito ironia e hipocrisia ouvindo o Partido Democrático protestando que a Rússia fez, como foi uma tragédia que ninguém viu, quando a CIA, que agora é o aliado político do Partido Democrata, Hillary Clinton, Joe Biden, sempre fazia e ainda faz coisas muito mais extremas, muito mais severas do que isso. É isso que mostrou que estou tentando falar que
para mim, eu estou olhando para os valores tradicionais da esquerda, que também é a liberdade de expressão. E quando Trump foi banido pelo Facebook e pelo Trump, todos os progressistas nos Estados Unidos aplaudiram. Mas líderes no mundo democrático, inclusive AMLO no México, e Angela Merkel na Alemanha, e Emmanuel Macron na França, denunciaram isso, falando que não podemos permitir empresas grandes decidir quem pode ser ouvido e não pode ser ouvido. Isso é uma ameaça grande para a democracia. E como um advogado que vem da esquerda, eu acredito que uma imprensa livre, a liberdade de expressão é crucial para a democracia e para a liberdade política, porque eu não confio nem em instituições políticas, nem as grandes empresas para controlar nosso discurso político. Então, é exatamente isso, que todos esses exemplos que você levou tem uma posição do Partido Democratas e um Partido Republicanos. E para mim, que o Partido Democratas, agora, os valores que eles estão defendendo, é completamente contra a ideologia da esquerda e os valores políticos da esquerda que sempre existiam nos Estados Unidos. E eu não vou mudar nem abandonar minhas crenças simplesmente porque o Partido Democrata mandou que agora tudo é diferente. Eu tenho os mesmos princípios e eu vou ser contra qualquer instituição que está atacando esses princípios. Nós já estamos chegando no final e eu queria lembrar a todos vocês para dar likes na nossa entrevista, para compartilhar o nosso link para seus amigos, e se você quiser ser assinante do Brasil 247, você assina no Brasil 247/apoio, e você pode também ser membro. Você pode fazer doações também pelo Pix, com a chave pix@brasil247.com.br. Glenn, a posição da mídia americana, da grande mídia americana, Washington Post, CNN, MSNBC, New York Times e outros, tem sido de grande coincidência com essa política democrata. E mesmo, às vezes, se tem a impressão, e eu não sei se você concorda com isso, que a mídia americana parece, parte dela parece ligada, eu tenho essa impressão, ligada a certas versões que surgem de organismos de segurança. Há quem diga até que a mídia americana, parte desses grandes veículos, parecem ser estenógrafos da própria, dessas áreas aí de uma espécie de segurança nacional americana. Como é que você vê essa questão? E o apoio que parece existir na mídia americana é essa, digamos assim, banimento do Trump, do Facebook e do Twitter também. Olha, isso para mim é um problema que pelo menos existia durante 20 anos, mas na realidade durante a Guerra Fria, todos os brasileiros sabem, por exemplo, que o golpe da 64 foi apresentado como uma revolução nobre contra a corrupção pela mídia brasileira, mas tem menos brasileiros que sabem que também a mídia norte-americana disse a mesma coisa, que o golpe não era o golpe da 64, mas era uma revolução para fortalecer a democracia. Sempre tinha essa ligação entre a CIA e o mundo de segurança nacional dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, por um lado, e a grande mídia norte-americana para outra. Isso sempre era um problema grande para mim. Pessoas esqueceram também que em 2002 e 2003, obviamente, a invasão do Iraque, a guerra do Iraque, foi levado para o George Bush e Dick Cheney, o Partido Republicanos. Mas seria impossível para acontecer sem muito apoio do Partido Democratas, o Hillary Clinton, o Joe Biden, o John Kerry, todos votaram
em favor da guerra contra o Bush, para autorizar o George Bush para invadir o Iraque. E isso aconteceu por quê? Porque o Clinton e o Biden, o Partido Democrata, confiaram certos jornais e sectores da mídia, a mídia mais progressista, New York Times, NBC News, The Washington Post, e exatamente como eu estava criticando a mídia brasileira antes para ser unido em apoio da impeachment da Dilma, The New York Times, principalmente, mas também The New Yorker, The Atlantic, todos os sectores jornalísticos mais importantes, mais influentes, mais credibilidade com progressistas também apoiaram a invasão do Iraque. O New York Times estava publicando todos os dias mentiras sobre o programa nuclear, o programa biológico do Saddam Hussein, que ele estava recebendo do governo, e simplesmente publicando sem criticar, sem duvidar, sem investigar. E, para mim, esse relacionamento entre a CIA e o mundo da segurança nacional, por um lado, e a mídia norte-americana, por outro, é pior do que nunca agora, exatamente porque eles uniram para destruir Donald Trump. E mesmo se você acredita que Donald Trump é uma figura odiosa ou perigosa ou qualquer essa reunião entre a mídia e o governo, o partido do governo mais poderoso, mais secreto, é também uma união muito perigosa. E eu acho que você me perguntou sobre, por exemplo, a origem do Covid. Eu não sei de onde vem o Covid. Eu não sou uma especialista. Eu acredito que ninguém pode afirmar de onde o vírus vem, se foi natural, pulando de animais para humanos, ou se vem do laboratório na China ou em outro lugar. Eu sei com certeza que o governo dos Estados Unidos e também o governo da China fez esse tipo de pesquisa, onde eles criam vírus e bacteriais bem perigosos, e eles justificam isso que nós precisamos criar um vírus ou uma bactéria muito perigosa, como o anthrax, por exemplo. O ataque do anthrax em 2001 foi anthrax que veio do laboratório do militar norte-americano, que eles estavam pesquisando e experimentando com anthrax como uma forma muito sofisticada. Quase todos os grandes governos, inclusive China e os Estados Unidos, fazem esse tipo de pesquisa, e eles justificam que precisamos criar um vírus para entender como podemos criar uma vacina para nos proteger se um outro país use isso contra nós. Isso é a justificação. Mas o problema era que, porque Trump foi a pessoa que estava falando, eu acredito que esse vírus poderia ser escapado, vazado no laboratório da China, a mídia norte-americana, que estava tanto contra Trump, fechou e não mais permitiu ninguém para questionar a outra teoria, que estava faltando evidência conclusiva, que o vírus vem dos animais, pulou dos animais para humanos. E isso é a corrupção que estou vendo no mundo da jornalística por causa dessa transformação que aconteceu durante o governo do Trump, que ele estava tão dedicado como ativistas contra Trump, contra o movimento do Trump, que ainda eles não fazendo o trabalho jornalístico. Até o ponto quando eles proibiram uma teoria que é muito viável. Não estou falando que é aprovado, mas é muito viável. Ninguém pode expressar isso nas páginas do New York Times ou no CNN, e também pessoas que queriam levar essa teoria na internet foram censurados, foram proibidos para Facebook e outras empresas grandes de tecnologia, porque o governo e o New York Times estavam falando isso é uma teoria da conspiração completamente errada. E quando chegamos no ponto
quando os jornalistas estão parceiros e aliados com o governo e com os partes do governo mais secretos, mais perigosos, como a CIA e o FBI, e eles estão enganando o público, fechando o debate, em vez de abrindo o debate, informando o público, permitindo dissidência. Eu acho que isso é uma situação muito perigosa, mesmo se nesse momento esse fechamento está ajudando o seu lado político, porque pode mudar muito rápido, muito fácil. É exatamente como o poder da censura. Um dia pode aplaudir que Orlando Santos ou Donald Trump está proibido da internet porque você odeia eles e você quer que eles sejam silenciados, mas o dia depois, a mesma empresa, o mesmo governo que você aplaudiu está censurando palestinos, que está criticando o governo do Israel por causa da guerra, que também está acontecendo. Então, tem que ter princípios, que você é contra ou a favor, um princípio, independentemente que está ajudando ou prejudicando. É interessante porque agora liberou-se, então, a versão que antes estava proibida, de que o vírus foi fabricado pelos chineses. E agora a outra versão, de que veio dos animais, começa a ser restringida e a ser, de certa maneira, se é que a gente pode usar esse termo, censurada. E isso é uma visão quase surreal do mundo, né? Que as versões aparecem ou são incentivadas segundo os interesses que a gente não tem muita clareza de quais são e de onde surgem, e como é que isso pode transferir de uma esfera para outra e ainda gerar proibições, gerar vetos, não é? Isso é muito louco. Glenn, nós chegamos ao final, mas eu tenho uma pergunta última que é de caráter pessoal. Você, jornalista, casado, pai de 2 filhos, brasileiros, enfim, já é um brasileiro gay. Eu tinha uma pergunta para saber da sua trajetória com essa sua questão gay. Como é que foi? Como é que você saiu do armário? Você sempre foi desde pequeno? Teve um momento que isso aconteceu para você? Aí o Davi... Você podia falar um pouco a respeito dessa... Como é que você saiu do armário? Como é que foi com a sua família, por exemplo? Se foi tranquilo, se não foi, se você assumiu logo? Essa experiência de ser gay provavelmente é uma experiência mais importante para formar minha personalidade, minha perspectiva do mundo, porque é melhor agora, mas ainda não está perfeito para muitas pessoas, mas quando eu estava descobrindo que eu era gay, foi na década de 80, quando quase ninguém falou sobre o que é ser gay. Foi durante a presidência do Ronald Reagan, que foi bem conservador, que tinha uma facção bem religiosa, chama de Moral Majority, que estava falando, como o Bolsonaro fala, sobre que ser gay é suja e doente e imoral e errado e pecado, tudo isso. E também foi bem ligado, a primeira vez que eu lembro pessoas discutindo homossexualidade e ser gay foi ligado com essa pandemia horrível da HIV, o AIDS, naquela época. Então, a primeira memória que eu tinha sobre o que é ser gay foi ligado com uma doença completamente horrível, pessoas morrendo sozinho, muito magro. Foi um terror. Então, tudo isso levou a uma certa forma de trauma que o mundo estava me falando que você é tão suja, tão quebrado, tão doente, que você tem que esconder isso e nunca pode deixar ninguém saber que você tem isso, porque se pessoas sabem que você é assim, você nunca vai ser amado, você vai ser odiado. Então, tem várias reações que uma criança pode ter com essa
a realização tal difícil, tal grave, a pessoa pode internalizar o julgamento que leva pessoas para ter problemas mentais e fazer suicídio, como adolescentes gays fazem, como mais do que outros. Ou você pode tentar mostrar que você é completamente normal para persuadir pessoas para te aceitar. Pode criar um mundo para fugir na sua imaginação. Acho que por causa disso, muitos gays são muito boas com o arte, o trabalho criativo. Minha reação era para ser zangado sobre esse julgamento social. E eu comecei a questionar: quem é você para me julgar? Quem é a sua credibilidade para formar esse julgamento sobre quem eu posso ser e não posso ser? E isso me ajudou, eu acho, a questionar a autoridade e nunca acreditar que alguém, uma instituição do poder, não pode ser desafiado. Isso me ajuda e isso me molda até agora. E, obviamente, a experiência, na realidade, mais importante que eu tinha na minha vida é que em 2005 eu viajei para o Brasil porque eu queria ter uma carreira um pouco diferente, eu queria participar na discussão política por causa de tudo que estava acontecendo depois 11 de setembro. E eu aluguei um apartamento aqui no Rio de Janeiro, onde visitava várias vezes, sempre amava. E o primeiro dia que eu acordei, depois que eu cheguei, eu fui para a praia da Ipanema e eu conheci David. E eu não estava procurando um casamento, eu já saiu um casamento 11 anos, um ano depois, antes. Eu estava sempre tentando relaxar, divertir, pensar, refletir sobre a minha vida, mas não podemos controlar o amor. E eu apaixonei com David muito rápido, ele apaixonou comigo. E nós decidimos que queríamos morar juntos. E naquela época tinha uma lei que proibiu o governo dos Estados Unidos para dar direitos de imigrantes para casais gays, mas aqui no Brasil o judiciário foi mais avançado do que os Estados Unidos e todos os cidadãos brasileiros tinham o direito para ter o cartão do estrangeiro, ou se você casar com um estrangeiro, mesmo ser gay. Então eu consegui ter uma cartão visto permanente para morar aqui, porque o governo reconheceu o nosso casamento. E começamos a morar juntos mais ou menos rápido e até agora estamos completamente inseparáveis. Nosso trabalho, nossa vida é completamente juntos. Eu faço tudo com o trabalho dele, ele faz tudo com o jornalismo que estamos discutindo. David foi completamente envolvido. E agora temos 2 filhos brasileiros que adotamos em 2017. Nunca sabia que queria ser pai, mas é a experiência mais incrível que eu tinha na minha vida. Esses filhos, essas crianças, moleques, são as coisas mais importantes na minha vida. Temos 25 cachorros, temos uma vida completa, como uma família. E eu gosto de falar sobre essa experiência de ser gay, sobretudo aqui no Brasil, quando muita juventude LGBT está ouvindo o tempo todo a mesma coisa que eu ouvi quando eu era criança, que você não vai ter uma vida saudável, você não vai ter uma vida completa, você vai ter uma vida doente, quebrado, nojento, tudo isso. E acho que é muito importante quando você tem uma plataforma pública, que o David e eu temos, para mostrar à juventude que, na realidade, a realidade é completamente outra, que pode ter tudo na vida, é completamente ilimitada, e pode casar, pode ter filhos, pode ter uma família, pode ter tudo na sua vida. E isso foi uma coisa difícil para eu aprender também, porque eu passei para as mesmas mensagens da sociedade que os crianças LGBT estão passando e ouvindo agora, mas exatamente como tinha pessoas corajosas que me inspiraram para mostrar que eu consegui ter uma vida completa, nós tentamos fazer nossa parte para mostrar adolescentes e adultos jovens que também eles podem ter essa
vida completamente realizada. Muito bem, chegamos ao final. Queria agradecer muito ao Glenn Greenwald pela generosa participação e nos despedir até o próximo Forças do Brasil. Obrigado, Glenn. Quero te agradecer também. Eu faço muito entrevistas. Todas as suas perguntas foram bem consideradas, bem profundas, bem baseadas na conhecimento muito complexo e o tempo andou por causa disso. Eu aproveitei muito nessa entrevista. Quero te agradecer também pelo convite. Da mesma forma. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.